Olá, alunos da disciplina de laboratório. Vou gravar aqui uma videoaula rápida, tá, gente, sobre a propagação de desvios ou erros, né, em operações matemáticas com grandezas experimentais que sempre vão ter desvios, né? Então, por exemplo, se a gente medir a massa numa balança de braço móvel, por exemplo, como está aqui na foto, a gente vai ter uma massa com desvio. Se a gente medir volume numa proveta, está aqui a foto de uma proveta de 10, né? Ou qualquer proveto, sempre que a gente medir massa, volume, temperatura, comprimentos no laboratório, essas grandezas todas vão apresentar desvios, que é aquele famoso mais ou menos que aparece depois da grandeza realizada, né? É o desvio avaliado. Como é que esses desvios vão se propagar em operações matemáticas como a soma, subtração, multiplicação e divisão? Durante as aulas, a gente já até falou da soma e da diferença, né? Então, a novidade aqui vai ser da multiplicação e da divisão, né? Mas vamos demonstrar aqui isso. Então, por exemplo, uma proveta de 50 ml preenchida até a marca dos 50. Como é que vai ficar o volume, né, gente? 50,0 mais ou menos meio ml. Então, a precisão, que é a menor divisão da escala da proveta, é 1 ml. Portanto, o desvio vai ser a metade, mais ou menos meio, né? Então, vai ficar 50,0 mais ou menos meio ml. Portanto, tudo que a gente medir nessa proveta vai ter que ser expresso com, no máximo, uma casa decimal. E tudo que a gente medir nessa proveta aí vai ter uma dúvida, uma incerteza, que é o desvio, né, de mais ou menos meio. A dúvida vai estar sempre na primeira casa decimal, né? Então, o volume máximo, nesse caso, seria 50,5 e o volume mínimo seria 49,5. Então, a gente pode... Qual que é o significado físico do desvio, né? Nós podemos estar medindo qualquer coisa nesse intervalo, né, de 49,5 a 50,5. Né? Então, se a gente fizer volume máximo menos o volume mínimo, então 50,5 menos 49,5, vai dar 1 ml, que é 2 vezes o desvio da proveta, o desvio do volume, né? Então, ao fazer a grandeza máxima menos a grandeza mínima, a gente sempre vai encontrar 2 vezes o desvio avaliado, né? Então, volume máximo menos o volume mínimo vai dar 1 ml. 1 ml é 2 vezes o desvio do volume, né? 2 vezes o desvio da proveta, nesse caso, né? Vamos aplicar isso, então, para a soma, para a diferença, para a multiplicação e para a divisão, né? O valor máximo menos o valor mínimo, né, da grandeza medida é sempre 2 vezes o desvio avaliado do equipamento utilizado, né, gente? Então, vamos pegar a soma. Vamos supor que uma grandeza experimental C qualquer seja igual à soma de duas outras, x mais y. Então, C é igual à soma de x mais y. Então, a função x tem um desvio, que é dx, e a função não, grandeza, né? A grandeza x tem um desvio dx, e a grandeza y tem um desvio dy, né? Dx e dy são os desvios de x e y, respectivamente. Então, qual vai ser o valor máximo da soma, gente? Vai ser o x máximo mais o y máximo. O valor máximo da soma de C, né, vai ser o x máximo mais o y máximo. Então, x mais dx mais y mais dy. E o valor mínimo da soma, o menor valor possível para a soma, né, vai ser o que, gente? Vai ser x menos dx mais y menos dy, não é isso? Então, vai ficar x menos dx mais y menos dy. Vou pegar o valor mínimo mais o valor mínimo de uma mais o valor mínimo da outra, né? O valor mínimo de uma mais o valor mínimo da outra. X menos dx mais y menos dy. É o menor valor possível para a soma, né? Então, se a gente pegar C máximo menos C mínimo, o que a gente vai encontrar? 2 vezes o desvio da grandeza C, né?
conforme a gente fez aqui. Volume máximo menos o volume mínimo da proveta é igual a 1 ml, que é 2 vezes o desvio da proveta, né? Então, a mesma coisa vai se aplicar aqui. Quando a gente fizer C máximo menos C mínimo, o valor máximo da soma, menos o valor mínimo da soma, a gente vai encontrar 2 vezes o desvio da função C, que é a soma, né? Então, vai ficar x mais dx mais y mais dy menos x menos dx mais y menos dy. Tudo isso é igual a 2 vezes o desvio da função da soma, né? Então, agora é só algebrismo, né? Então, x mais dx mais y mais dy menos x menos dx mais y menos dy. Então, valor máximo da soma menos o valor mínimo da soma. Tudo isso vai ser igual a 2 vezes o desvio da função c. Então, vai ficar x mais dx mais y mais dy. Esse menos aqui vai trocar o sinal de todos que estão aqui dentro do colchete, né? Então, vai ficar menos dx mais dx menos x mais dx menos y mais dy. Tudo isso igual a 2dc. A gente pode cancelar x com x, y com y. Então, vai ficar 2dx, né? 2dx mais 2dy igual a 2dc. Coloco o 2 em evidência. Então, corto o 2 de um lado com o 2 do outro. Então, dx mais dy igual a dc. Ou seja, quando a gente somar duas grandezas experimentais, x mais y, por exemplo, o desvio da soma, do resultado da soma, vai ser o quê? Mais ou menos a soma dos desvios das duas grandezas que foram somadas, dx mais dy. Vamos ver agora na diferença, né? Na subtração. Vamos considerar, então, que uma grandeza C é igual a subtração de x menos y. Uma grandeza experimental C é igual a subtração de x menos y, né? Qual vai ser o valor máximo da subtração? O valor máximo da subtração vai ser o x máximo menos o y mínimo, né? Se eu pegar o x máximo menos o y mínimo, eu vou ter o maior valor possível para a diferença, né? Então, x mais dx menos y menos dy. Agora, o valor mínimo da diferença, o valor mínimo da subtração, vai ser o y mínimo, x menos dx, né? Menos o y máximo, y mais dy. Se eu pegar o menor x menos o maior y, né? Eu vou ter o menor valor possível da grandeza C, que é a subtração de uma pela outra, né? dx e dy são os desvios das grandezas x e y, respectivamente. Então, a mesma coisa de novo. C máximo menos C mínimo vai ser igual a 2 vezes o desvio da grandeza C, né? Quando eu faço C máximo menos C mínimo, nós teremos 2 vezes o desvio da grandeza C, né? Então, agora é algebrismo, né? X mais dx menos y menos dy menos x menos dx menos y mais dy. Tudo isso é igual a 2 vezes o desvio da diferença. Então, o máximo, C máximo menos C mínimo, né? É igual a 2 vezes o desvio da função da grandeza, né? Que é a diferença das outras duas. Então, agora é só álgebra, né? O x mais dx menos y, troca o sinal, né? Mais dy. E esse menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo que está lá dentro, não é isso? Então, lá dentro fica x menos dx menos y menos dy, por enquanto, né? X menos dx menos y menos dy. Esse menos que está aqui fora vai trocar o sinal de todos, né? Então, vai ficar x mais dx menos y mais dy menos x mais dx mais y, não é isso? Mais dy. Tudo isso é igual a 2 vezes o desvio.
a gente vai poder cortar aqui. X corta com x, menos y corta com mais y. Então, 2dx mais 2dy é igual a 2dc, né? 2dx mais 2dy é igual a 2dc. Coloco o 2 em evidência. Cancelo 2 com 2, dos dois lados, né? Então, dx mais dy é igual a dc. Ou seja, o desvio, quando a gente subtrai uma grandeza pela outra, uma grandeza menos a outra, né? O desvio do resultado, o desvio da diferença, vai ser mais ou menos a soma dos dois desvios das duas parcelas que foram subtraídas, uma menos a outra, né? X menos y. Né? O desvio da diferença do resultado, né, vai ser mais ou menos a soma dos dois desvios das duas parcelas x e y. Então, na diferença, o desvio é a mesma coisa da soma. Né? Na subtração, o desvio do resultado é a mesma coisa da soma. A soma dos desvios das duas parcelas subtrair, uma menos a outra. Né? Então, dx mais dy, a soma dos dois desvios, né, vai ser o desvio do resultado. Vamos ver na multiplicação agora, né? Que é novidade para nós agora. Seja uma grandeza experimental C igual ao produto de x vezes y. Né? Então, agora vai ser novidade aí para a gente. Então, uma grandeza experimental C qualquer é igual ao produto de x vezes y. Certo? Agora a multiplicação. Né? Então, dx e dy são os desvios das grandezas x e y, conforme a gente colocou antes. Né? Então, o valor máximo de um produto vai ser o x máximo vezes o y máximo. O valor máximo do produto, né, vai ser o x máximo, que é x mais dx, vezes o y máximo, y mais dy. E o valor mínimo vai ser o y mínimo vezes o x mínimo. Né? O valor mínimo do produto vai ser o x mínimo vezes o y mínimo. Né? X menos dx vezes y menos dy. Certo? Então, a mesma coisa de novo. Ó, o valor máximo de C menos o valor mínimo de C vai ser igual a 2 vezes o desvio da grandeza C. Não é isso? Se eu fizer máximo menos o mínimo da grandeza C, eu vou encontrar 2 vezes o desvio da grandeza C. Então, agora é só algebrismo. Né? O x máximo é x mais dx vezes y mais dy, menos o C mínimo. O que é o C mínimo? X menos dx, né, ó, vezes y menos dy. Então, o máximo do produto menos o mínimo do produto é igual a 2 vezes o desvio do produto. Então, agora é só álgebra, né? Então, vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Então, vai ficar xy mais xdy mais ydx mais dxdy menos, lá dentro do colchete, né? Xy menos xdy menos ydx mais dxdy. Tudo isso aqui é igual a 2 vezes o desvio do produto. Né? Então, o menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo lá dentro. Então, vai ficar xy mais xdy mais ydx mais dxdy menos xy mais xdy mais ydx menos dxdy. Tudo isso é igual a 2 vezes o desvio da grandeza C. E o que a gente pode cancelar aqui, gente? Xy corta com menos xy, não é isso? Dxdy corta com menos dxdy. Vai sobrar o quê? 2xdy. Vou juntar esse termo com esse, né? Então, fica 2xdy. Vou juntar esse termo com esse. 2xdy mais 2ydx é igual a 2dc. Coloco o 2 em evidência. Corto o 2 de um lado com o 2 do outro. Então, x dy é igual a x dy mais y dx
x dy mais y dx é igual a dc, não é isso? Ou seja, o desvio da multiplicação x vezes y vai ser igual a mais ou menos x dy mais y dx. Né? Quando a gente faz uma grandeza vezes a outra, e as duas grandezas têm desvios, né? O desvio do resultado, o desvio do produto, né? Vai ser mais ou menos uma grandeza vezes o desvio da outra, mais a outra grandeza vezes o desvio da outra. Então, x dy mais y dx. Né? Isso só vale quando a gente faz uma grandeza experimental vezes a outra, né? E as duas grandezas multiplicadas apresentam desvios. Né? Então, uma grandeza vezes o desvio da outra, mais a outra grandeza vezes o desvio da primeira. Né? X dy mais y dx vai ser o desvio do resultado, né? Da multiplicação. Então, agora falta só a divisão. Né? Vamos, então, agora considerar que a nossa grandeza experimental C ela seja igual à razão da grandeza x pela grandeza y. A nossa grandeza experimental C é igual a x sobre y, certo? É igual ao quociente de duas outras grandezas experimentais, x e y, e cada uma delas tem o seu próprio desvio. Né? X, o desvio é dx, e y, o desvio é dy. A gente pode, então, transformar esse quociente num produto, né? Nós podemos transformar tranquilamente esse quociente num produto. Né? Então, se C é igual a x sobre y, x vai ser igual a c vezes y. Não é isso? Nós já sabemos de antes, né, que como é que a gente faz para calcular o desvio do produto, né? A gente já sabe que se C é igual a x vezes y, o desvio da grandeza C vai ser mais ou menos x dy mais y dx. Né? Então, a mesma regra vai se aplicar aqui. Quando a gente faz C vezes y, o desvio de x vai ser a mesma coisa. Né? Então, o desvio da grandeza x vai ser igual ao desvio do produto C vezes y. Então, qual que vai ser o desvio da grandeza x? Mais ou menos c dy vezes mais y dc. Quando eu faço c vezes y, o desvio do produto, que é a grandeza x, né, vai ser mais ou menos c dy mais y dc, usando a mesma regra do desvio do produto. Né? Então, dx é igual a c dy mais ou menos, né, c dy mais ou menos y dc. Né? Vamos, então, isolar o desvio da grandeza C, que agora é o quociente. Né? A gente pode aqui, então, isolar o desvio dc da grandeza C. Né? Então, y dc é igual a mais ou menos dx mais ou menos c dy. A gente simplesmente isolou, de um lado, né, o desvio da grandeza C, não é isso? Então, agora é só passar o y para o outro lado dividindo. Né? A gente vai jogar o y para cá dividindo. Né? Então, o desvio da grandeza C vai ser o quê, gente? Mais ou menos dx sobre y mais ou menos c dy sobre y. Aqui eu só joguei o y para o outro lado, dividindo toda a minha expressão. Né? Então, mais ou menos dc vai ser igual a mais ou menos dx sobre y mais ou menos c dy sobre y. Lembrando que a função c agora é um quociente. Né? A grandeza c, melhor dizendo, né? A nossa grandeza c aqui é um quociente, x sobre y. Vou jogar aqui em c, x sobre y. Como é que vai ficar, gente? Mais ou menos dc é igual a mais ou menos dx sobre y, mais ou menos x sobre y dy, tudo isso sobre y. No final, então, né, o desvio do quociente, quando eu faço x sobre y, fica como, gente? Mais ou menos dx sobre y, mais ou menos x dy sobre y ao quadrado. Né? Essa expressão aí, então, nos permite calcular
o desvio do quociente, quando a gente tem uma grandeza sobre a dividida pela outra, né? O desvio do resultado do quociente, né, vai ser o quê, gente? Mais ou menos o desvio da primeira função, do numerador, né, sobre da primeira grandeza, né, dx, o desvio da primeira grandeza, dividido pela segunda grandeza do denominador, né, que é y, mais ou menos a primeira grandeza, que é o numerador x, vezes o desvio do denominador, né, sobre o denominador, a segunda grandeza, elevado ao quadrado, né? Então, o desvio do quociente fica mais ou menos dx sobre y, mais ou menos x dy sobre y ao quadrado, né? Esse mais ou menos vai para fora, né? Fica dx sobre y mais x dy sobre y ao quadrado, né? Uma outra maneira de demonstrar isso aí, né, gente, é fazendo o mesmo raciocínio que a gente teve antes, né? Pegando o máximo da grandeza e o mínimo, fazendo a diferença para encontrar duas vezes o desvio do quociente, né? Quando eu faço máximo do quociente menos o mínimo do quociente, isso aí vai ser igual a duas vezes o desvio da grandeza c, né? Que agora é o quociente de x sobre y. Então, qual que é o c máximo? O c máximo vai ser o x máximo dividido pelo y mínimo. Matematicamente falando, né, gente? A grandeza c vai ter o seu maior valor possível quando eu dividir o x máximo pelo y mínimo. Então, fica x mais dx sobre y menos dy. E a grandeza c vai ter o seu valor mínimo quando a gente dividir o x mínimo pelo y máximo. Não é isso? A grandeza c vai ter o seu menor valor quando nós dividirmos o x mínimo pelo y máximo. Ou seja, x menos dx dividido por y mais dy. O dx e o dy são os desvios respectivos, né, de cada função, de cada grandeza, né? O dx é o desvio da grandeza x e dy é o desvio da grandeza y. Então, agora, se eu fizer o máximo menos o mínimo, se eu pegar o valor máximo menos o valor mínimo, a gente vai encontrar duas vezes o desvio do quociente. Então, para terminar, né, ó, se eu fizer x mais dx sobre y menos dy, que é o valor máximo, menos x menos dx sobre y mais dy, que é o valor mínimo, então máximo menos o mínimo do quociente, eu vou encontrar duas vezes o desvio do quociente, né? Vou tirar o mínimo múltiplo comum do primeiro lado, né? Vou tirar o mínimo múltiplo comum do primeiro lado, que é y menos dy vezes y mais dy. Divido aqui, vezes x mais dx. Divido aqui, né, vezes menos x menos dx. Né? Então, já troquei o sinal aqui, ó, menos x menos dx fica como? Mais dx menos x. Esse menos aqui vai trocar o sinal do numerador, né? Então, como é que vai ficar em cima? X mais dx vezes y mais dy, mais, troquei o sinal, né? Dx menos x, que multiplica y menos dy. O mínimo múltiplo comum divide pelo denominador e multiplica em cima, né? O mínimo múltiplo comum divide pelo denominador e multiplica a parte de cima. Né? Então, fica x mais dx vezes y mais dy, mais esse menos aqui troca o sinal, né, de todo mundo que está aqui dentro. Vai ficar dx menos x, que multiplica y menos dy. Tudo isso é igual a duas vezes o desvio do quociente. Né? Então, agora só álgebra. Né? Vamos aplicar a propriedade, a multiplicação distributiva. Né? Então, vai ficar em cima xy mais xdy mais y dx mais dx vezes dy. E essa segunda multiplicação distributiva aqui, como é que fica? Mais y dx, né, ó, menos
dx dy menos x vezes y mais, menos com menos dá mais, né? Mais x dy. O que a gente pode cancelar aqui, gente? Xy corta com menos xy, dx dy corta com menos dx dy, que é a multiplicação dos dois desvios, dx dy. Então, xy corta com xy, dx dy corta com dx dy. Tudo isso fica igual a 2 vezes o desvio do quociente. Aqui embaixo eu multipliquei, né? Y menos dy vezes y mais dy é igual a y ao quadrado menos dy ao quadrado. Então vai ficar, vou juntar esse termo com esse, né? Ó, x dy junta com x dy, 2x dy, y dx junta com y dx, né? Fica 2y dx. 2x dy mais 2y dx sobre y ao quadrado menos dy ao quadrado. Tudo isso é igual a 2 vezes o desvio do quociente, né? Coloco 2 em evidência. 2 vezes x dy mais y dx, né? Vou cortar 2 com 2. A gente pode aqui ignorar esse termo, que é um quadrado de desvio, né? Aqui embaixo, o que a gente tem? O quadrado de uma grandeza menos o quadrado do desvio dessa grandeza, né? Esse termo aqui, matematicamente, é muito menor do que esse, né? Porque, geralmente, desvios são pequenos, né? Geralmente, a gente espera, pelo menos, que desvios sejam pequenos, né? A gente pode, então, considerar que esse termo quadrado do desvio da função y, ele é bem menor do que o quadrado da própria grandeza y. Quando eu falo função, é grandeza, tá, gente? Quando eu disser função, eu quero dizer grandeza, tá? A gente acaba confundindo. Então, o quadrado do desvio da grandeza y é bem menor do que o quadrado da própria grandeza y. Não é isso? Matematicamente falando. Então, nós podemos ignorar esse termo, porque ele é muito menor do que esse, né? Então, vamos dizer que isso aqui é muito menor do que isso. A gente pode ignorar esse termo. Então, vamos dividir isso por isso, mais isso por isso. Então, fica x dy sobre y ao quadrado, mais y dx sobre y ao quadrado. Tudo isso é igual ao desvio da função quociente. Função não, do quociente, né? X sobre y. Já cortei esse 2 com esse. Então, vamos simplificar aqui. Esse y corta com esse. Vai ficar como, gente? O desvio do quociente vai ser igual a dx sobre y mais x sobre y ao quadrado vezes dy. Né? O desvio do quociente é igual a dx, que é o desvio do numerador, né? Sobre a função denominador mais a função do numerador sobre a grandeza do numerador, né? Sobre a grandeza do denominador ao quadrado, vezes o desvio da grandeza do denominador. Né? Então, fica dx sobre y mais x sobre y ao quadrado. O x é o numerador, o y é o denominador, né? Vezes dy. Então, o desvio do quociente, igual a gente tinha encontrado antes, né? O desvio do quociente, conforme nós já havíamos encontrado, né? Tá aqui, né? Qual que é o desvio do quociente entre duas grandezas experimentais que têm desvios? Tá aqui, né? Isso? O desvio do quociente vai ser igual a mais ou menos 1 sobre y dx mais x sobre y ao quadrado dy. Então, 1 sobre, né, ó, o denominador vezes o desvio do numerador, mais numerador sobre o denominador ao quadrado, vezes o desvio do denominador do quociente. Né? 1 sobre y dx mais x sobre y ao quadrado dy. Essa expressão corresponde ao desvio do quociente entre x e y. Certo, gente?
Então, agora a gente pode calcular o desvio do quociente e o desvio do produto. Ok, gente? Então, basicamente é isso que eu queria dizer aqui. Obrigado.